Rádio Maranhão anunciando Evangelho Eterno, 6h30, horário de Brasília, desta terça-feira, hoje já dia 17 de outubro. Que bom que você continua conosco aqui nessa manhã. Que alegria para nós saber que você está conectado, sintonizado aqui na Rádio Maranhão. Deixa eu mandar um grande abraço aqui ao meu querido irmão, Dr. José Roberto, o cardiologista, conectado conosco. Doutor Zé Roberto, um abraço, meu querido. Obrigado pelo carinho, tá? Por essa audiência tão qualificada. Muito obrigado mesmo. Obrigado também ao pastor Aníbal Neri, tá viajando, tá indo a São Paulo, se não me falha a memória. Está com o pastor Douglas Spangero. E estão lá ouvindo a gente, hein? Muito obrigado também por essa audiência, hein, pastor Aníbal, pastor Douglas. Deus abençoe a vocês nessa viagem a trabalho, tá? Boa ida e boas-vindas, bom retorno também. Deus abençoe, tá, queridos? Também um abraço ao Benício. Benício é o neto da Vera e do Sargento Fire, lá em São Mateus, lá em Guriri. Tá aniversariando hoje o Benício, completando 5 anos, né? Deus abençoe a vocês. Um abraço ao Benício e que o Senhor continue abençoando essa família Fire, aí em São Mateus. Um abraço à irmã Georgina, também aniversariando hoje. Ela está recebendo os abraços da irmã Maitê. Acho que a Maitê é irmã do pastor João Carlos Braga, se não me falha a memória. Um abraço, viu, Maitê? Um abraço à irmã Georgina, aqui de Itapuã 3. Um grande abraço. Parabéns, irmã Georgina. Receba aqui o nosso abraço e o nosso carinho, tá bom? Também um abraço às irmãs. Essas aqui eu não posso deixar de falar. São as irmãs que oram por mim, pelo amor de Deus, né? As irmãs lá de São Mateus, a irmã Dina, que é mãe do pastor Vilmar Santos, mãe da Ruth, mãe do Zanata, lá de São Mateus. A irmã Elza, mãe da Sueli, mãe da Simone, obrigado. E também a irmã Enedina, aí do Porto de São Mateus. Um abraço às minhas queridas irmãs de oração, hein? Meu Deus, essa retaguarda é importante. Um abraço, viu, minhas irmãs? Um abraço ao pastor Isley, também de São Mateus. E hoje é aniversário da Vera Lúcia. Ela é esposa do pastor Miguel do Nascimento. Está sempre conosco aqui agora, faz parte do grupo de pastores aqui da madrugada. E ela mora em Campo Grande, ou eles moram em Campo Grande. E a irmã Vera está aniversariando hoje, recebendo aqui o abraço do esposo, claro. Nosso também, da Rádio Manaim. Parabéns, irmã Vera. Deus abençoe, viu? Um abraço, pastor Miguel. Deus abençoe. Saudade do senhor já, hein? Um abraço também aos nossos irmãos Kátia e Maxwell Guaitolini, que são de São Mateus, mas são cidadãos desse Brasil, né? Que eles andam na brincadeira. Aliás, andam no sentido, usando a metáfora, né? Porque eles viajam bastante. Deus abençoe a irmã Kátia e o Maxwell. E quando estiverem por aqui, por favor, venham nos visitar. Há um pedido de oração do irmão Afrodísio. O nome é difícil, mas é assim mesmo. Afrodísio. Ele mora aqui em Cariacica e serve ao Senhor na Igreja Cristã Maranata de Primavera. Ele tem 70 anos de idade e está enfrentando uma batalha na área da saúde. Peço aos irmãos que estejam orando por ele. Irmão Afrodísio. E também o Tiago Módulo. O Tiago, ele é obreiro ali na Igreja de Campinho do Mendes Martins. É filho da irmã Exalta, né? E ele está sofrendo com crises de ansiedade. Então, Kleber, não independe, pega a ansiedade e depressão. Hoje no Brasil atinge jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres maduros, idosos. Meu Deus, depois dessa Covid, quase todo mundo que eu converso ou tá um pouquinho ansioso, ou tem um pouquinho de depressão, um pouco de medo e vai misturando tudo. Então, deixa eu falar aqui pro Tiago. Tiago, fé em Deus, tá bom, querido? Se fortaleça no Senhor, no corpo, na igreja, nas orações, e nós estaremos orando por você, tá bom, querido? Deus te abençoe, estamos juntos, hein? Orando um pelos outros, tá bom, meu irmão? E eu falei de uma frase aqui, o pastor Ailton Neto aqui fora do ar, e eu vou falar aqui ao vivo. A fé, ela não torna as coisas fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Tá bom, Tiago? Então, fé no Senhor. Tá bom, querido? E nós vamos com você, orando por você. Tá bom, meu irmão? A tristeza de hoje é alegria amanhã pela ação do Senhor. E estaremos também louvando, glorificando ao Senhor pela bênção do Senhor. Isso aí. É isso, né?
Muito bem, meus queridos, estamos aqui no pós-madrugada, vamos abrindo aqui oficialmente nessa manhã. Vou pedir pro nosso Josias Nunes, nosso querido irmão que está aqui na técnica da Rádio TV Manaim, nosso 02, para colocar na tela, por favor, o texto que está em Josué, capítulo 5, versos 13 a 15. Eu vou ler rapidinho, mas está aí na tela para você. Diz assim: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Verso 14. E disse ele: não, mas vem agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se ajoelhou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Verso 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: tira os sapatos, ou descalce os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo, é terra santa. E fez Josué exatamente assim. Meus queridos, Josué, o pastor já colocou aqui, vou só repetir rapidinho, estava para entrar na terra prometida. E ele tinha ido sondar, olhar, ver como é que era, tomar ciência. E diz na palavra que ele olhou, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou quando ele viu um anjo ali diante dele. E vale a pena colocar aqui, na minha Bíblia aqui, quando aparece a palavra anjo com letra maiúscula, não é, entre aspas, um anjo simples, comum. Esse simples e comum, entre aspas, é o anjo com a letra maiúscula. E ele é príncipe do exército do Senhor. E aqui no hebraico, a palavra, exatamente nesse texto aqui, a palavra príncipe do exército do Senhor, no hebraico é sacerdote principal, chefe, líder, capitão de um exército, soberanos dos soberanos. Pastor Ailton, não era qualquer um, né? Não. Era uma teofania. Mas, Kleber, o que é teofania? Teo quer dizer Deus, fania, manifestação. Então, teofania, manifestação de Deus. Era o próprio Senhor Jesus ali diante de Josué, naquele momento em que Josué assumiu a frente do povo hebreu, dos israelitas. Moisés o Senhor havia recolhido Moisés. Agora ele tinha, além da responsabilidade de estar à frente do povo de Israel, agora ele tinha uma missão que era, entre aspas, naquela época, humanamente impossível. Passar as muralhas, derrubar as muralhas de Jericó, que eram impossíveis até aquele momento de serem derrubadas. Ou seja, vamos tentar aqui imaginar como Josué se sentia ali, não é? Por isso que ele acordou cedo, ele foi lá para olhar, para tomar ciência e saber das orientações. Quando então ele é visitado, há uma manifestação do Senhor, uma teofania, ali naquele momento, era um divisor de águas. Tanto é que nós em 2023 estamos falando disso. E ali, Josué então, ele tem uma experiência, uma revelação de Deus ali naquele momento. E ali não era uma pessoa comum, porque também nenhum anjo aceita adoração. Mas aquele anjo com letra maiúscula ali, ele aceitou. E Josué falou: meu Senhor. E a palavra meu Senhor aqui é Iavé. Ou seja, era alguém com autoridade que apareceu ali, que tinha já aparecido para Moisés na sarça ardente. Era o mesmo que apareceu ali e é o mesmo que está aqui nessa manhã, pastor Ailton Neto. A paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, meu querido, a paz dos seus nossos amados ouvintes, e a você em especial nesta manhã que busca um ponto de referência e está buscando entender o que está acontecendo ao seu redor. É importante a gente poder ressaltar que aquela era a primeira batalha a ser encarada. E não tinha jeito, tinha que ser de frente. E Josué vai tomar uma postura daquele que entende com quem ele está lidando, porque ele estava diante do Senhor dos Exércitos. O seu nome é Jesus Cristo, é o nosso Salvador,
é aquele que saiu com a vitória e saiu para vencer, e ele nunca vai perder uma batalha. Josué tomou uma postura que, num campo de batalha, era a única que não se podia esperar. Era se ele está diante de um ser majestoso como aquele, com uma espada nua, obviamente Josué devia estar na mesma condição. Vão partir para dentro, né? Vão para a luta. A primeira coisa que Josué fez, ele se prostrou. Então, neste campo de batalha, a nossa batalha é espiritual. E as armas são espirituais. Aleluia. Nesta batalha, a melhor posição não é sair correndo, não é sair brigando, é se colocar de joelhos, porque o Senhor vai pelejar por nós. Então, qual é o grande ensino de todo o registro do livro de Josué? Obediência e fé. Diante desses dois elementos, nós não precisamos de tomar outra postura a não ser nos colocarmos diante do Senhor de joelhos, porque é o Senhor quem dá a vitória. E é este o convite que nós fazemos aos nossos ouvintes, e temos feito isso ao longo dos anos diante da nossa batalha. É de joelhos aos pés do nosso Salvador, porque ele é vitorioso. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus. E foi a mesma posição de Josué, a mesma do Saulo, vamos colocar aqui, lá no caminho de Damasco, quando ele também cai por terra e diz: meu Senhor, né? Quem és tu, meu Senhor? Enfim, nós vamos chegar lá. Eu fico imaginando numa cena dessa, como eu, como você, como todos nós, né? Diante de um momento de tensão, de problemas, a mente está voltada para aquilo ali, ela toma, de fato, né, espaço na mente da gente, toma o tempo, toma a saúde, às vezes, como o irmão que está pedindo aqui para que o Senhor dê uma bênção para livrar da angústia, da depressão, do estresse do dia a dia. A pergunta que Josué faz, ela é muito pertinente, afinal de contas, você vai me ajudar ou não vai, né? Você veio aqui para quê? É dos nossos ou dos nossos inimigos? É verdade. Era o que ele estava no meio da batalha, o que ele podia enxergar. Quantas vezes no meio da batalha a nossa visão fica limitada mesmo, né? Você vai me ajudar? O que você vai fazer? A posição foi completamente diferente quando os olhos se abriram. Quando ele viu quem era, ele se prostrou. Ele não tinha mais o que fazer. Agora deixa que Deus vai agir. E no início da caminhada, quando Moisés havia morrido, o Senhor chega para Josué e fala: Josué, ser forte e corajoso. E a palavra ser forte ali no hebraico não é você. Vou entrar numa aula de jiu-jitsu. Não é isso, não. Não é isso. Não é isso. Vai sair do braço. Não. Ser forte ali no hebraico é defender a palavra de Deus, é você buscar o Senhor, é você ouvir a voz do Senhor. E corajoso é ser persistente, perseverante, essa é a palavra. Então, ser forte e corajoso é você ir para a palavra, obedecer a voz do Senhor, escutar o que o Senhor está falando e perseverar. Está demorando de chegar a bênção? Mas persevere, continue orando. Era isso que o Senhor estava falando para ele. E o cenário era, humanamente falando, o pior possível. Né? Porque primeiro que nós estamos tratando de Josué tinha com ele um exército de homens que não eram preparados para a guerra. Viveram 40 anos num deserto que não sabia. Primeiro tinha que atravessar um rio, não sabia nem o que era nadar, porque num deserto vai aprender a nadar onde? E o menino que nasceu naquele deserto não sabia nem o que era isso. Né? Diante daquela situação, o que vai ser feito? É por isso que a palavra coloca essa situação, obediência e fé. E o momento que nós estamos vivendo era isso que o Senhor quer. Como é que você vai fazer diante de um cenário que você não sabe? Josué sondou, e nós fazemos isso, claro. Né? Nós sondamos no campo dos nossos interesses, sondou o que era, o que tinha, como é que era. Ele chegou à informação. Lá dentro tinham 7 nações estabelecidas de homens guerreiros, gigantes, gente que sabia o que estava fazendo. Preparados para aquilo ali. Preparado, e lá de cá, Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? E Josué e Caleb, quando Moisés mandou os espias avaliar a terra, ele era um dos dos 12 que foram e que avaliaram naquela época. E viu o que estava acontecendo. E sabia o que estava esperando, né, ali agora. Agora chegou a hora, né? É isso. De colocar em prova. E a primeira coisa que o Senhor quer fazer conosco
mostrar que ele pode. A primeira batalha foi vencido da maneira mais estranha possível, né? Gritou, tocou a buzina e uma muralha caiu. Um negócio desse. Só Deus. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus, Então, é verdade. o senhor quer de início que nós compreendamos isso. A batalha é dele. Como ele vai fazer é da economia do senhor e ele vai agir em nosso favor. Deixa eu aproveitar que tem um anjo querubim na nossa bancada. É o pastor José Querubino. Não, querubino É outra é coisa, luta, né? tem que orar. Agora, querubim, aí é bênção, é aquele anjo que está Louvor. sempre do lado daqueles que vão de herdar a vida eterna. Meu Deus. Fica gravado isso. Pastor José Querubino aqui conosco. Deixa eu mandar um abraço antes aqui, pastor, para os nossos irmãos lá de Custódia, em Pernambuco. O pastor Eduardo Luceno, assim, Kleber, estamos aqui na igreja, toda a igreja, vendo e ouvindo a Rádio Manaim. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho. Um abraço ao pastor Eduardo Lucena, um abraço ao irmão Micaele, a todos vocês aí de Custódia, Pernambuco. Deus abençoe. Pastor José Querubino, assim como o povo de Israel, nós também temos as nossas batalhas diárias, né? Mas essa mensagem de Josué, ela nos incentiva e nos orienta a que nós somos, como povo de Deus, confiar nele. Independente se o problema é impossível ou difícil demais de nós resolvermos, de enfrentarmos. Mas nessa hora nós temos que estarmos não confiantes na nossa força pessoal, na nossa razão, mas como o pastor Ailton acabou de colocar, estarmos na total dependência, porque quem luta as nossas batalhas é o Deus de Israel. Passe ao pastor Querubino. Derrubar os muros de Jericó, realmente, humanamente, era impossível. Porque os muros, segundo mostra a palavra, 6 metros de extensão, de largura, né? Inclusive, morava ali, tinha moradia, que Raabe ali morava. Então nós vamos ver que essa luta para vencer era difícil. Mas se nós olharmos atentamente tudo que Josué recebeu, primeiramente nós vamos ver o seguinte: o que o Senhor disse a ele quando ele assumiu com todo o temor que ele tinha? Diz assim: guarda, não sai da sua boca o livro desta lei. Já é uma orientação para este momento que nós estamos vivendo, onde as lutas, onde as tempestades estão fortes, porque aquele que não quer que nós alcancemos o que está proposto, né, levanta muitos muros. Então nós temos que firmar em quê? Na doutrina, né? Porque Deus disse a Josué: não aparte da tua boca o livro. Então, a palavra para nós, para deixar bem claro, uma doutrina que já está estabelecida, para que nela possamos exercer tudo aquilo que precisamos para avançar, né? E depois ele diz: não temas, porque o teu Deus é contigo. Então nós vamos vendo que o Senhor sempre está dando orientação, sempre está dando ao seu povo, nunca faltou, né, um ânimo para que ele possa sempre avançar. Sempre avançar. Porque quando o aspecto aqui, que o pastor disse que levantou seus olhos, né, que certamente estava olhando para baixo, ele levantou, né, a palavra de Deus, Jesus... Está bem claro com isso. Né? O texto diz assim: levantou os seus olhos, ele estava olhando para baixo. Né? Não é verdade? Então, o Senhor Jesus, ao momento, diz assim, ó: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, os nossos olhos são bons quando? Quando nós olhamos para cima. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que foi tanto falado aqui, né? Essa fé que nos move, né? Essa fé que faz com que nós possamos prosseguir sabendo que Ele está conosco. Então, recursos o Senhor tem. Nos dá, sim, quando os nossos olhos forem bons. Quando olharmos para Ele como aquele que hoje nós temos como Pai, sempre está guardando os seus filhos, que somos nós. Glória a Deus. Né? Agora, tem uma posição nossa na obediência. Né? Aquilo que o Senhor mostrou, a fé estabelece esse crer. Agora, a batalha veio, qual foi o momento que o Senhor orientou? Durante 6 dias
cerca a cidade. Tinha uma preparação, não era de qualquer jeito. Esses 6 dias é um ato nosso. É do homem. Né? É do homem. Que ato é esse hoje para nós? É guardarmos as doutrinas, né? Sabermos que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, porque Jesus disse: estarei convosco todos os dias. E cabe a nós o que começamos neste dia. Estamos aqui, os irmãos vieram à madrugada, porque há uma batalha. Corpo, né? Né? Há uma batalha para ser vencida. Então nós viemos já na presença do Senhor. Nós levantamos nossos olhos para o alto, porque oramos a Ele, buscamos a Ele. Agora, no 7º dia, esse dia que é de Deus, que é perfeito, para nós, quando andamos segundo aquilo que é as doutrinas, a palavra revelada, aquilo que é o despertar a cada dia, que o Senhor está nos dando nas EBD, nos mostrando como está perto, né, o nosso fim, né, dessa caminhada no deserto, que é este mundo. Se nós aguardarmos isso, vai chegar o dia perfeito. Né? Tudo será vencido. A vitória, porque né? Para onde nós estamos indo, vencendo barreiras, muros a cada dia, lá não tem choro, nem pranto, nem dor. Aleluia. Mas ali estaremos glorificando a este Deus que tudo nos deu para alcançarmos o que está proposto para nós quando um dia aceitamos o seu Filho como nosso único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Portanto, é isso que nós vivemos hoje. Josué nos dá, nesse momento aqui, muito despertar, vamos dizer assim, daquilo que ele viveu e que nós vivemos. Olhar para o alto, né? E fazer aquilo que cabe a nós. Que começamos hoje esse dia. Buscamos ao Senhor. Isso é nosso. Agora, vai chegar o 7º dia, que quando nada disso precisamos mais fazer, a não ser glorificar o nosso Deus. Glória é a o Deus. dia perfeito. Perfeito. Falar em dia perfeito, deixa eu lembrar os irmãos que nós também vamos ter o nosso dia perfeito, o dia do arrebatamento da igreja. Estaremos para o Senhor para sempre. E nós estaremos entrando em Canaã celestial para sempre. Esse vai ser um dia perfeito. Porque enquanto estivermos aqui, teremos as nossas batalhas diárias, né? E muitos muros para serem derrubados. Muitos muros, né? E o pastor Querubino até falou: o muro de Jericó 6 metros. Sim, tinham 2 muros. O primeiro muro tinha 2 metros de largura. O segundo muro tinha 4 metros. Era um muro e depois outro muro do lado. 6 metros total. 6 metros total. E já deu aquela resumida aqui. E tinha só 10 metros de altura, né? Pouquinho. Pouco. Coisa boba. 10 metros de altura, um muro duplo, meu Deus do céu. Impossível humanamente. Há problemas na nossa vida que, pastor Cleto Rosetti, parece e realmente são impossíveis de serem resolvidos humanamente falando. Só o Senhor, muitas vezes, a maioria delas, para resolver esses problemas que para nós são impossíveis de serem rompidos, derrubados, ultrapassados, no sentido de ultrapassar, de passar por cima. Só o Senhor, muitas vezes, né? E muitas vezes também, quando estamos enfrentando essas batalhas, esses muros, o que nós ouvimos ao nosso redor é: não vai dar certo. Ó, tá difícil, hein? Eu acho impossível. Ó, nunca ninguém conseguiu. Como devem ter falado com Josué. Mas, quando nós obedecemos à revelação do Senhor, às orientações, porque não é de qualquer um, é do Deus Todo-Poderoso. E por mais absurda que pareça ser a orientação, Senhor, tem que resolver esse problema hoje. Faz uma madrugada. É a orientação do Senhor, né? E muitas vezes, quando você obedece o Senhor, muitas vezes não sempre, quando você obedece o Senhor, a vitória é certa. Glória a Deus. Amém. Paz, Senhor, pastor Cleto. A paz do Senhor a todos os ouvintes, os companheiros. Na realidade, nós não podemos desprezar o campo de vivência de Josué na sua experimentação da caminhada, principalmente porque ele estava ali lado a lado com Moisés. O certo teve muitas experiências com o Senhor e pôde fortificar a cada vez mais a sua fé. Mas uma coisa que chama a atenção, que ele deve estar ali de lado a lado e ouviu: Senhor, não nos deixe caminhar sem a tua presença. Eu creio que toda a promessa do Senhor está justamente na nossa dependência do Espírito para que haja um cumprimento.
E ali naquele lugar ele saiu com a promessa do lugar. O lugar que você pisar, a planta dos teus pés, eu vou lhe tenho dado. Nada melhor do que a presença do Senhor e uma promessa do Senhor para nos gerar em nós a segurança. Porque nessa caminhada nós temos certeza que esse Deus que está conosco, que chama Emanuel, Deus conosco, estará em todos os momentos da nossa vida. Então, nós vemos que, foi até o pastor Querubino aqui também falou a respeito do livro, onde ele faz aquela recomendação, né? Não se aparte da tua boca o livro. Então ele fala a respeito da palavra de Deus que tem que ser guardada em nós, assim como Davi falou. Senhor, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a palavra está em nós, nós temos a resposta para todos os momentos de adversidade, né? Ou seja, às vezes o adversário tenta forçar o homem a recuar ou talvez fazer com que ele fique olhando para baixo, né? Mas você não vai vencer, você não vai conseguir. E aí a palavra que está dentro de nós responde: ainda que eu andasse pelo vale de sombra da morte, mal algum eu temeria, porque tu, Senhor, está comigo. Essa certeza de caminhada que estava, eu creio, no coração de Josué, está no coração de todos aqueles que estão, vamos dizer assim, submisso à vontade do Espírito Santo. Porque o momento que nós estamos vivendo são muitos muros que precisam ser derrubados. Verdade. E a fé ele vai estar em nossas vidas, assim como esteve em Davi. Com meu Deus, entrei no meio de um esquadrão, com meu Deus eu saltei a muralha. Glória a Deus. Ou seja, não fez nada sozinho. Todas as vezes que nós entendemos que a nossa força está no Senhor, nós suplantamos, porque estamos debaixo de uma promessa do Senhor, em especial essa última promessa que vai se cumprir, onde estaremos eternamente com esse Deus que até aqui tem nos ajudado. Amém, amém, querido. Bom, deixa eu me despedir aqui do pastor José Querubino, que tem compromisso, tem que sair às 7 horas e são exatamente 6 horas e 59 minutos. Pastor, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Kleber, a paz do Senhor a todos que continuem conosco nessa pós-madrugada. Mas eu sempre digo aqui, vou dizer mais uma vez, nunca vou cansar, né? Essa graça que está sobre nós, que é graça sobre graça. Porque falar de um projeto, né? Eu costumo dizer aos companheiros, quando faço reuniões lá com os diáconos, se nós formos 0,05 daquilo que foi Moisés em levar um povo, no nosso caso uma igreja, olha, nós somos graciados, porque nossa função, né, como pastores, diáconos, obreiros, também tem um grupo de senhores, vamos dizer assim, porque é um grupo também que, olha, esse grupo é forte. É uma turma aqui. Não é? Então, é um privilégio, é graça sobre graça. Aliás, todo o trabalho que nós fazemos na obra é graça sobre graça. E a gente glorifica o Senhor por isso. Quero deixar um abraço aqui para o povo de São Mateus, os companheiros. Quero deixar aqui também um abraço para os irmãos, as irmãs de Camburi 4. Que possamos ter e certamente teremos um dia de vitória. Mais uma vitória que nós vamos ter para a glória do nosso Deus. E a todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Paz pastor do Senhor. Querubino. Pastor Abel Monteiro também conosco aqui. Querido, esse texto é um texto muito rico, temos muito o que falar, mas tem algo que me chamou a atenção também aqui. Quando ele pergunta, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo disse, não, mas vem agora como príncipe do exército. Ou seja, não, mas venho agora. Esse venho agora como príncipe revela de imediato duas coisas que, ao meu ver. Primeiro, não era a primeira vez que o Senhor Jesus se manifestava daquela forma. Ele fala, não, eu venho agora, né? Ele tinha se manifestado com Moisés, lá na sarça ardente, e notem, que a sarça ela ardia e não se consumia, e ali era uma teofania, era o Senhor aparecendo. E ali foi um divisor de águas na vida de Moisés, porque dali
Ele deu o start para voltar para o Egito para liberar o povo. E aqui também, como o pastor Ailton Neto colocou, também foi um divisor de águas. O Senhor aparece agora novamente como príncipe do exército do Senhor, um divisor de águas ali. Porque ali dava início a primeira batalha que Josué teria pela frente. Não foi uma batalha fácil. Não foi uma batalha fácil. E nós vemos também outras manifestações, outras teofanias que o Senhor Jesus aparece ali no Velho Testamento. Por exemplo, quando ele apareceu para o pai de Sansão e a mãe de Sansão, não é? Quando eles falam, qual é o teu nome? Para que quando acontecer o que você está falando, ou seja, as promessas que você está falando, nós possamos te dar honra. E aquele anjo, com letra A, com letra maiúscula, diz assim, por que perguntas pelo meu nome se meu nome é maravilhoso? E lá Isaías fala que o nome do Messias é maravilhoso, conselheiro. Era o próprio Senhor Jesus que estava ali. Glória a Deus. Então, mais uma vez, o Senhor estava ali. Ou seja, não foi a primeira vez e não foi a última também. Porque nos nossos dias, Deus tem se manifestado. Porque em Hebreus fala, antigamente ele falava pelos profetas, mas hoje ele fala boca a boca, face a face com aqueles que o servem. Ou seja, essa manifestação do Senhor, ela continua muito atual nos nossos dias e no meio da igreja. A paz do Senhor, pastor Abel. A paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor, aos companheiros aqui da bancada nessa madrugada, nessa manhã, e também aos nossos ouvintes que continuam conosco nesse pós-madrugada. E realmente esse momento é um momento muito maravilhoso na vida de Josué, porque nesse divisor de águas, como foi colocado aqui, nós vamos ver que foi necessário uma atenção, uma vigilância maior de Josué para aquilo que Deus queria fazer. E todos nós hoje temos a mesma condição. Quando você coloca aqui, Kleber, que essa manifestação, essa operação, que não foi a primeira vez aqui na vida do povo do Senhor, daquele que serve ao Senhor, e é por isso que eu faço lembrar aqui na vida de cada irmão que está participando dessa madrugada, que Deus, ele vai continuar falando. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele falou com você, ele te chamou para este projeto, ele te colocou, ele te inseriu neste projeto, não para falar uma vez e parar de falar, mas para continuar falando. A promessa do Senhor, ela vai ser assim na nossa vida até o dia, até o grande dia da volta do Senhor Jesus. Na vida da igreja, o Senhor jamais vai parar de se manifestar. Hoje, o que nós vivemos é isso. É a operação maravilhosa do Espírito Santo que está sendo derramado sobre nós. Então, hoje, como igreja, nós temos a mesma condição que Josué teve aqui, mas com alguns aspectos, algumas observações aqui muito importantes, que nós estamos falando de um homem de experiência com o Senhor, um homem que teve experiência com o Senhor, mas que em algumas coisas aqui ele precisou até de uma certa correção do Senhor também. Como o pastor Ailton colocou aqui durante a madrugada, na palavra, e até depois na sua fala no pós-madrugada aqui, relembrando que a atenção de Josué, porque ele não estava discernindo, vamos dizer assim, ele não estava olhando para onde deveria olhar, né? Porque o anjo ali, que chama a atenção dele, fala com ele assim, olha, você tem alguma... Ele com certeza sentiu que ele precisava dar uma atenção àquele momento especial, né? Perfeito. Então ele estava olhando para um lugar e teve que virar os seus olhos e olhar para o alto, né? E quando ele olha ali, ele levanta os seus olhos, porque é um momento profético que nós vivemos hoje, que é o mesmo, é a vigilância, né? É a atenção que nós temos que ter em relação àquilo que Deus está operando, Deus está fazendo. Então, muitas vezes, você está vivendo a sua luta, a sua prova, você está passando por alguma situação. Olha, meu querido irmão e minha irmã, para de olhar para a luta e para a prova. Vamos olhar para o Senhor. Glória a Deus. Né? Porque quando você começa a olhar para o Senhor, você se lembra das promessas. O que estava acontecendo aqui era uma lembrança daquilo que jamais faltou. Se você for no capítulo anterior,
na verdade, até no mesmo capítulo ainda você encontra aqui que o Senhor, ele providenciou na vida do povo ali algo que foi permanente. Então você pega aqui no capítulo 5 ainda, né, no verso 11, comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ou seja, o que Deus proveu para este povo ainda estava em vigor, né? Eles estavam comendo daquilo que Deus tinha feito. Ou seja, a promessa do Senhor, ela é permanente na vida do homem. Deus não para de operar, né? E o Senhor, ele vai continuar operando. Então, quando a gente olha aqui nesse primeiro aspecto do olhar de Josué, que ele precisou mudar o seu olhar, né? A sua perspectiva, a sua visão. Para o alto, né, agora. Ele começa a olhar agora e dar atenção àquilo que Deus tinha manifestado. Então, assim, Deus está manifestando, Deus está operando. Muitos dos nossos irmãos, nesse momento, participando deste pós-madrugada, do culto da madrugada, de toda a programação que nós temos na Rádio Manaim, dos nossos cultos diários, das reuniões, das escolas bíblicas dominicais, dos seminários. O Senhor tem nos dado tudo. Assim, o Senhor tem nos dado todo recurso. E nós devemos, a todo instante, olhar para isso, ter atenção a isso. Nós não temos que olhar para outro lugar, nós não temos que procurar Deus em outro lugar, nós não temos que tentar achar alguma coisa em outro lugar. Nós já temos definido o que Deus tem para nós. Então, se nós temos definido o que Deus tem para nós, a perspectiva inicial nós temos que voltar o nosso olhar, nós temos que entender e discernir o momento profético. E por fim, Kleber, já que eu falei de dois aspectos que Josué precisou mudar na vida dele, o segundo foi quando ele é ali orientado a tirar o calçado dos pés. Sim. E ele não estava entrando ainda, ele já estava dentro. Porque o lugar em que está. Ou seja, Deus te permitiu, meu irmão, você chegar até aqui, Deus te trouxe até aqui, Ele te mostrou o caminho, Ele te instruiu, mas espera aí, chega um momento que o Senhor fala bem assim, você não pode continuar assim não. Alguma coisa ainda tem que mudar. Por quê? Porque você tem que ter na sua vida o entendimento de que para o arrebatamento desta igreja, na volta do Senhor Jesus, nós temos que estar totalmente preparados, como Deus quer. Josué não tem que argumentar e dizer, não, mas eu me sinto muito bem confortável calçando isso daqui. Não, eu me sinto bem assim. Eu me vejo, eu não preciso mudar nada não. Isso aqui eu gosto muito disso, eu não quero tirar isso, eu não quero fazer isso. Calma aí, querido. Deus está mandando? Faz. Deus está orientando a fazer? Então faz. E calçar, né? São os recursos, né, racionais, humanos, naturais, aquilo que você está se calçando ou se vestindo. Chega uma hora que Deus fala bem assim, olha, calma aí, descalça. Por quê? Porque você tem que ter a sensibilidade para viver o momento daquilo que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja. Sem essa sensibilidade, você não vai conseguir viver. Aqueles sapatos eram estranhos no relacionamento de Josué com o Senhor. Eram estranhos e precisavam ser tirados. Como na nossa vida, muitas coisas têm de serem tiradas porque o lugar que estamos, ou diante do Deus em que estamos, Ele é santo. E ali precisava de uma reverência, de santidade, precisava, não é de qualquer maneira. Isso. Então, essas coisas que nos calçam, que aprendemos no andar no deserto, aqui, elas são estranhas no relacionamento com Deus e precisamos tirar isso da nossa vida. Exatamente. Na verdade, ele estava diante de um Deus que 3 vezes santo é. Então, não poderia ter o resíduo de barro, ou seja, aquele que ele carregava na caminhada. Era necessário, então, que ele estivesse desprovido de todas essas coisas para estar aos pés do Senhor, Está porque sensível, o milagre né? ia acontecer. Perfeito. Para que o milagre aconteça, o homem tem que estar limpo diante de Deus, para que as suas orações possam ser ouvidas e, sobretudo, que haja uma ação de Deus, porque nós vemos que o texto é muito rico, né? E depois Josué levantou-se de madrugada, justamente valorizando aqui a madrugada, e carregou a arca, né? A obra de Deus. Então são esses momentos que nós estamos vivendo, onde o barro não pode entrar naquilo que é santo. Como todo homem natural, né?
Josué vai se cercar daquilo que ele puder fazer. E ninguém vai deixar de fazer diferente disso. E aconselhamos que você faça isso. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai se esforçar. Isso mesmo, tem que ser feito. E ele faz isso até diante do Senhor, né? Ele, quando olha aquele ser, ele está imaginando aqui numa solução terrena. Ele quer saber se você é igual a mim, né? Você é um dos nossos? Você é dessa terra? Eu tenho mais um soldado aqui do meu lado? Eu vou arrumar mais um recurso? Eu tenho mais um calçado? Você não. E o Senhor dá a Josué uma resposta que o homem não gosta de receber. Sabe qual é a resposta? Não. Quando Deus nos confronta com o não, é porque Ele quer ali nos ensinar a viver por fé. A fé, ela confronta a razão. Quem é pai, quem é mãe, né, sabe o que quer dizer não. É o dia inteiro. Menino não. Por quê? Porque é o pai que está cuidando. Então, o não de Deus tem na nossa vida um aspecto fundamental, porque ele vai confrontar a nossa realidade, o nosso ponto de vista. O não daquele ser confrontou o ponto de vista do nosso ponto, daquele que vem nos ajudar, que é terreno, com a resposta que ele deu. Não, eu venho. Então, ele está vindo do céu. Enquanto Josué olha para a terra, a resposta do não vem do céu. E é o Senhor que vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. E tem um outro detalhe que eu queria abordar com os pastores. São 7h13. Nós estamos aqui conversando com os pastores Ailton Neto, Cleto Rosete e Abel Monteiro, nesse pós-madrugada. Pastores, quando a Bíblia diz que ele se prostra diante desse ser, e diz assim, e então ele dobrou seus joelhos, ele se prostrou. E a palavra aqui para se prostrar, porque ele queria a bênção. Ele queria uma bênção, né? E a bênção no hebraico, a palavra é brahar. Brahar é bênção. Mas a palavra bênção no hebraico, brahar, ela vem de uma raiz de uma outra palavra, que é berer. Berer é joelho dobrado. A bênção, ela vem depois do joelho dobrado. Então ele entendeu isso. Quando ele se dobrou diante daquele ser, que ele viu que era alguém maravilhoso, próprio Deus, quando ele se dobra, aí a bênção vem a orientação, vem, porque na sequência vem tudo isso, né? O Senhor dá a orientação para que ele fosse bem sucedido naquela missão que o Senhor estava confiando a ele, e que ele fosse vitorioso. Ou seja, a bênção está no joelho dobrado. E nessa posição, ele muda até de comportamento, porque antes ele estava perguntando. Sim. Agora ele só queria ouvir, né? Ele estava na posição de ataque, né? Vem cá, nosso... de que lado que você é? Que lado? Não, agora isso. Fala, Senhor, porque o teu servo quer ouvir. Muda completamente. Isso é maravilhoso. Isso é algo maravilhoso, Pastor Cleto Rosete, quando nós também entendemos e confiamos a nossa vida e os nossos problemas, as nossas ansiedades. Muitas vezes não entendemos, não sabemos como vamos agir, mas falamos assim, Senhor, fala porque o teu servo ouve. E o que o Senhor falar, eu vou fazer. É isso que ele está falando aqui. Toda a nossa dependência vai gerar em nós uma vitória. Toda vez que nós nos colocamos submissos ao Espírito Santo de Deus e ouvimos aquilo que o Senhor tem para nos falar, muda totalmente o cenário. Nós vemos isso dentro da Bíblia. E em todos os momentos que aqueles servos que estavam fazendo um diferencial, ou seja, mostrando que estão na dependência do Espírito, nós podemos citar Gideão como um divisor de águas aí. Naquele momento da aflição ali, sendo atacado, o povo atacado, ele falou assim, eu preciso mudar. Ele viu aquilo que estava acontecendo. Malhar trigo na eira já não dava sucesso, não dava vitória, ele via que havia derrota. Então ele, na sua atitude de malhar o trigo no lagar, ele fez todo o diferencial. Isso, porque é justamente o trigo esse diferencial. o lagar era para pisar as uvas, né? Pisar as uvas, ou seja, a palavra revelada. Então quando ele fala para guardar essa palavra, medita nela de dia e de noite, é justamente aquilo que nos dá a sustentação e a certeza que nós seremos vitoriosos pelo aquilo que é o legado de Deus para nossas vidas.
Então, todas as vezes que a palavra está em nós, nós temos a vitória decretada pelo Senhor. Amém. Pastor Abel, a irmã Bruna, lá de Pinhuí, Minas Gerais, aqui eu mando um grande abraço e o nosso muito obrigado pela participação. Ela disse assim: Kleber, lembrei de Naamã, quando ele foi ao profeta Eliseu, e a orientação, aliás, Naamã nem, não foi, Naamã pediu para que foi Eliseu, né? Eliseu não foi nem a Naamã, ele pediu para o seu servo ir lá, vai lá e fala com ele. A orientação é essa: mergulhe 7 vezes no Jordão. E Naamã achou um absurdo aquilo. Não, isso é um absurdo. Que isso? Tem rios melhores, né? Abana e Farpar, né? Isso, tem muito melhor do que esse rio barrento aqui. Ah, não. Ele achou aquilo um absurdo. Mas o servo conversou com ele, né? Não fosse coisa mais difícil, eu não faria. Faria. Então, qual o problema? Então ele foi. E aí, quando ele obedeceu a palavra do Senhor, ele teve a vitória e teve a cura. E a irmã diz: muitas vezes não entendemos o que o Senhor nos fala, às vezes parece algo humanamente, né? Foi aquilo que eu disse, né? Olha, eu tô com um problema para resolver agora, de manhã. Mas o que eu tenho que fazer? O Senhor fala: vai orar, ore, né? Abra a palavra, cante um louvor. Mas só isso? Ah, não, pensei que fosse, né? O céu fosse abrir, havia descer ali uns anjos, um arcanjo, pois não. Eu vejo isso como uma prepotência do homem. Tá? Isso é verdade. A atitude dele é justamente daqueles que querem que o milagre aconteça, mas que seja do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, não está bom. Na realidade, para que o milagre aconteça, né, a pessoa tem que se humilhar diante de Deus e reconhecer a sua soberania. Amém. Né? E deixar que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, não só segundo a nossa vontade. Amém. Pastor Abel, quem está conosco aqui, recebi aqui a mensagem agora, nosso irmão Arthur Borba, nosso irmão Tutuca. Tá lá no Rio de Janeiro, ele falou assim: Kleber, tô indo para Juiz de Fora, vou Grande trabalhar. abraço. E tá ouvindo a gente lá. Grande abraço pro meu amigo Tutuca. Ele Saudades. Tá indo para Juiz de Fora a trabalho, né? E disse assim: Kleber, quero mandar um abraço a você, os pastores aí, a todos. Estou aqui no pós-madrugada e entendendo tudo. Olha, benção, que bom. Né? Glória a Deus. Assim, Deus está nesse lugar aí com vocês. Ele está aqui e está aí com você também. Amém. Não é? Tutuca Borba tá aprendendo a tocar teclado ainda, né? Tá, Piano, né? É um jovem, né? Tá aprendendo. Aliás, daqui a um dia vão estar abertas aí as aulas em Tutuca. Você aprender. Tutuca é um grande profissional, né? Dispensa comentários. Obrigado, querido. Também quem está com a gente aqui nessa manhã a irmã Rita Patrícia, lá de Jupi, que fala assim: Kleber, esse pastor é a cara do pastor Wallace, né? Não só a cara, é irmão, né? Né? É irmão do pastor Wallace Rosete. Pastor Cleto Rosete está aqui conosco. Também conosco essa manhã a irmã Suzana Soares. Um abraço lá de Recife, Pernambuco, muito obrigado. Também a irmã, são tantos irmãos aqui. Deixa eu ver o nome da irmã aqui direitinho. Irmã Rosilene Bragato Fraga, daqui de Jardim da Penha 1. Ela disse assim: Kleber, precisamos ter o hábito de conversar com Deus. Expor o que de mais íntimo se passa dentro do nosso coração com sinceridade. Josué humilhou-se na presença de Deus, se prostrou, reconheceu a sua total dependência dele. Que ele tinha uma empreitada, é verdade, era uma empreitada daquelas, né? Transpós muralha de Jericó. Hoje devemos obedecer a palavra do Senhor, que tem soado de várias formas, é verdade. E muitas vezes Deus, pastor Abel, nos dá uma orientação que humanamente é tão simples, que a gente espera, como o pastor Cleto falou, às vezes na nossa arrogância, né? A gente, não, mas peraí, Deus vai falar comigo de uma maneira, né? Espetacular, mas de uma forma tão simples. Às vezes até usando o irmão que não tem até o controle do português, né? Mas não é humano, é Deus. E se ele manda fazer, por mais simples que seja, absurdo que possa parecer, temos que fazer, que vai dar certo. Kleber, eu costumo dizer sempre o seguinte, que a obediência preserva a bênção. Uhum. Então, assim, você tá na bênção, né? Não sai da bênção, não. Para você continuar nela, segue na caminhada obedecendo sempre. Pode contrariar a sua vontade, mas você vai obedecer, você vai preservar a bênção do Senhor no seu coração.
A irmã citou aí a respeito de Naamã, que tinha grandes ideias, um homem que conhecia rios melhores. Verdade. Mas o Senhor não queria outra coisa na vida de Naamã, assim como na vida de Josué, assim como nas nossas vidas, a não ser a obediência, em fazer aquilo que é a vontade dele. E quando nós fazemos isso, nós vamos preservar a bênção do Senhor. E nessa apesar de ter mudado o texto aí, né, falando de Naamã, mas o contexto profético é o mesmo, Naamã, ele precisou obedecer à voz do Senhor e fazer aquilo porque era algo que Deus instituiu. Então, na vida do servo, hoje não muda, esse contexto é o mesmo. Você tem a sua condição de fazer, como bem disse aqui o pastor Ailton, né? Você não está proibido, pelo contrário, você deve fazer, você tem as suas obrigações diárias, você tem o seu trabalho, às vezes escola, faculdade, né? As suas atividades domésticas. Você tem que fazer muitas coisas, não deixe de fazer não, mas não deixe de se atentar e de vigiar aquilo que Deus tem instituído para nós. Ou seja, se nós obedecemos à voz do Senhor e vivemos a obra, independente do lugar físico em que estivermos, se você der o testemunho no seu local de trabalho, se você falar do Senhor na sua família, se você viver a obra intensamente a todos os momentos, que é por isso que Deus ele instrui Naamã e falou com ele, você tem que mergulhar 7 vezes, e eu já disse isso lá na igreja onde eu estou, lá com os irmãos, falei assim, meu irmão, você tem que mergulhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e volta na segunda de novo, hein? Porque todo dia o Senhor tem para nós algo novo. O Senhor quer que você viva, não é falando assim, mas já mergulhei ontem, não, vou mergulhar hoje, não, isso aqui já está ficando cansativo. Não, viver a obra é novidade de vida para nós. Mergulhar e nela. nós precisamos mergulhar nela, nós precisamos viver intensamente nela, nós precisamos estar vivendo isso, que foi o que o Senhor orientou aqui também a Josué, que ele não titubeou na hora de responder, né? E ele estava tão firme, tão decidido, que quando o Senhor fala, no final aqui, né? A instrução do Senhor para ele foi, tira o calçado dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. Assim o fez. Ele não questionou. Não tem nem resposta. Não tem resposta, não tem questionamento. Atitude. É atitude. Você tem que fazer, meu irmão. Você tem que ouvir hoje esta palavra do Senhor para o seu coração e colocar em ordem, colocar em prática e viver ela, né? Porque esta instrução, esta palavra estava na vida dele. Um pouco antes, durante a passagem pelo meio do Jordão ali, uma das orientações que o Senhor deu também foi que eles precisavam carregar consigo 12 pedras retiradas ali, né? Ou seja, a doutrina estava estabelecida. Quando você tem a doutrina estabelecida, quando você tem aquilo que Deus instituiu na sua vida estabelecido, você não pode mudar o projeto. Simplesmente continuar servindo ao Senhor e seguindo a instrução dele, fazendo aquilo que ele já tem orientado para o seu povo. Então, a nossa palavra aqui é essa, é que a obediência, ela preserva a bênção. Pastor Abel, você falando em obediência, me reportei aqui a minha adolescência, num seminário com o saudoso pastor Dodge, né? Dodge com aquele jeito simples, manso de falar. Ele tinha uma frase muito interessante que ele usava muito com os adolescentes, né? Ele dizia assim, na escola você aprende o ABCD, na obra você aprende o OBDC. Então, isso mesmo. Então, na obra a gente aprende isso. Obedecer ao Senhor, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, esse é o grande ensino para nós. Exatamente. Obedeça às orientações do Senhor, coloque Vai dar em prática. certo. Porque se for o Senhor que prometeu, né? O Senhor prometeu ao povo, a terra que eu dou. Então, Senhor, cadê a escritura? Cadê o oficial de justiça para notificar lá que a terra é minha? Não tem nada disso. O que você tem que fazer agora? Onde você botar o pé, você tem que pôr o pé. Onde você colocar o seu pé, onde você obedecer o Senhor vai dar a vitória. Então, se não colocar o pé, se não andar, não vai. E por falar em obediência, Kleber, né? Já que a nossa vida hoje, né? A nossa referência hoje na obra é a obediência, nós lembramos aos nossos irmãos aqui, quando a gente recebe uma instrução, por exemplo, né? Assim, olha, vamos
evangelizar, vamos falar vamos falar do Senhor, né? Vamos incentivar os nossos convidados a se inscreverem no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, né? Aí a gente envia o link. Isso é obediência, meu irmão. E nesta obediência você vai viver muitas experiências, né? Nós temos por obediência agora, no dia 26 de novembro, né? O culto especial, este evento tão maravilhoso que vai ser, certamente, por tudo aquilo que o senhor já tem nos falado, o Trombetas e Festas, que é o nosso anúncio mesmo da volta do Senhor Jesus. E nós vamos proclamar neste dia, né? Que vai ser o dia 26, esse evento, né? Esse anúncio nosso, que é o Trombetas e Festas, que é falar exatamente daquilo que é a nossa vivência. Então, se você ainda que está ouvindo, até aqui participando conosco nessa madrugada, nesse pós-madrugada, não se inscreveu, né, lá no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, se me permite, Kleber, eu já vou fazer aqui o convite a todos para que se inscrevam mesmo, né? E conheçam todo o conteúdo, inclusive os cultos da madrugada, do pós-madrugada e toda a programação da rádio fica ali gravado ali para você participar depois neste canal oficial da igreja, né? E também estarmos preparados e orando, né, em obediência por este culto no dia 26 de novembro. Então, já que a nossa vida é essa, de obediência, né, nós não temos que murmurar. Assim o fez. E Josué fez assim. E fez assim. Faz você também. Na realidade, Faz você também. Toda vez que nós falamos de obediência, eu sempre me reporto aos filhos do Senhor da Vinha, né? Um que falou que faria a vontade do Pai, iria cuidar da vinha, e o outro que falou que não ia. Na realidade, aquele que falou que ia não foi. E aquele que falou que não ia foi. Na realidade, para que nós sejamos obedientes, muitas vezes nós temos que contrariar a nossa própria vontade, para que seja feita a vontade do Pai. Assim como Jesus, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Contrariou a sua própria vontade, enfrentou a cruz para nos dar a libertação e dar a salvação para a nossa alma. Muito bem, queridos. Passou rapidinho, são 7h28 já. Glória né? a Deus. Queríamos ter mais tempo para conversar aqui com os pastores. Tá muito boa essa conversa, esse bate-papo, esse estudo, seja lá como você colocar, achar melhor. Mas o importante é que a palavra do Senhor está sendo exercitada nessa manhã. A espada nua. Não é? E isso é um aprendizado maravilhoso para nós aqui, para nós, para mim, para todos nós. Mas temos que ir ao intervalo e depois voltaremos para orar por cada um dos irmãos que estão precisando de oração. Momento de oração. Feche seus olhos, nós vamos orar neste momento. Querido Deus, eterno Pai, nós apresentamos mais uma vez a nossa vida diante do Senhor nesta manhã e queremos, em primeiro lugar, te adorar, bendizer ao teu santo nome. Aleluia. Porque a tua presença nesta comunhão tão maravilhosa nos faz querer cada vez mais o céu, Glória a tua eternidade. Amém. E nós queremos apresentar diante do Senhor neste momento alguns dos teus servos que têm necessitado de oração. A vida do nosso irmão Afrodísio, senhor, idoso, para que o Senhor possa dar saúde a ele. Tem sofrido com algumas enfermidades, alguns sintomas que têm trazido dores, mas nós pedimos que a mão do Senhor esteja estendida Amém. sobre a vida do nosso irmão. Abençoa também a vida do Tiago Módulo, um jovem que tem vivido uma crise de ansiedade. Senhor, que ele possa confiar em Ti. Amém. Que haja neste momento o derramar do Teu Santo Espírito sobre a vida deste jovem, para que ele possa crer e saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Abençoa a vida do nosso irmão Douglas, que nesta manhã se quebrantou na Sua presença Amém, Senhor. e confessou ao Senhor quanto precisava ouvir esta palavra e viver este momento. Amém. Que o Senhor assim possa também o abençoar. Lembramos aqui e apresentamos diante do Senhor a vida da tua serva, a irmã Aline. Ó Deus, que ela possa também ter saúde na tua presença. Aleluia, Deus. Que o Senhor possa livrar todas as enfermidades, Sangue de Jesus. todo mal. E que o nome do Senhor seja engrandecido, para que haja, Senhor, o testemunho de que há um Deus que cura e salva. Amém. Abençoa, Senhor, a vida do nosso irmão Tarcísio,
que o Senhor possa dar a ele saúde, dar a ele, ó Deus, a condição de caminhar na tua presença e viver todos os dias a bênção do Senhor. O nosso irmão que tem sofrido com problemas no coração, Senhor, que tem apresentado algumas causas que têm trazido desconforto, até mesmo mais cansaço, mas que o Senhor possa dar a ele a condição de caminhar na tua presença e crer na bênção do Senhor. Derrama sobre ele, ó Deus, a porção da tua bênção. Abençoa também a vida da nossa irmã Ismeilde, conceda saúde, dê a ela, ó Deus, toda a condição de servir ao Senhor. Ó Deus, que haja sobre ela o derramar do teu Santo Espírito, que haja, Senhor, a cura, a bênção do Senhor, repreendendo, ó Deus, todas as enfermidades. Também a vida do Tony ali, que o Senhor possa, ó Deus, dar a ele também uma bênção na sua saúde, que neste dia ele passou por uma cirurgia e que aguarda no Senhor esta bênção. Abençoa, Deus, também a vida da irmã Rose, concedendo também da mesma forma saúde, repreendendo todas as enfermidades e dando a ela, ó Deus, a esperança não nas coisas desta vida, mas sabendo que o Senhor é o Deus que está a todo momento pronto a nos ajudar. A todo o teu povo que tem sofrido nesta hora, Senhor, com enfermidades, com crises de ansiedade ou depressão, seja qual for a situação que tem trazido esta situação na vida de cada um. Que possam crer neste momento que a operação do Senhor, ela acontece quando nós nos curvamos diante de Ti, quando nós nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso. Assim, Senhor, apresentamos a vida do Teu povo e todos aqueles que têm as suas necessidades e que o Senhor possa, sim, abençoar. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, são 7h39. Deixa eu me despedir aqui dos pastores, né? Pastor Ailton Neto conosco nessa manhã. Pastor, obrigado. Mais uma vez está aqui conosco. Leva o nosso abraço aos irmãos ali de Aribiri. Mês que vem, aniversário da igreja, mês que vem? E neste mês agora, em outubro. Ah, outubro agora? Começamos agora neste final de semana. Quantos anos? 45 anos. Ali em Aribiri, aqui em Vila Velha. Aribiri 1. Aribiri 1, isso. Deixamos aqui o nosso abraço à nossa amada igreja Aribiri 1, a todos, a paz do Senhor. Como sempre dissemos aos irmãos, estamos vivos. Estamos vivos. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando. Queria deixar também aqui meu abraço à minha querida irmã Wanda, o nosso amado pastor Valner, lá de Uberlândia. Um abraço grande também aos seus filhos, especialmente a Carol, a minha querida amiga, o Anderson, lá de Anderson Lacerda, que está lá em Santa Teresa, né? Sim, sim. Deixamos uns abraços aqui aos nossos irmãos, nesta certeza de que este Senhor pode tudo na nossa vida. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Pastor Cleton Rosetti, obrigado também. Seja muito bem-vindo ao grupo de pastores aqui da madrugada da Rádio Manaim. E essa foi a primeira madrugada de muitas que virão. Paz, Senhor, pastor. Amém. A paz do Senhor, é uma alegria estar com todos vocês. Em especial, né, sabendo que nós estamos a cada dia buscando a face do Senhor e levando uma palavra de esperança. E eu deixo meu abraço para a igreja de Andorinhas, a todos aqueles que são ouvintes da Rádio Manaim, em especial aqueles que estão passando pelas suas necessidades, né, de saúde, né, que precisam das nossas orações. Não esquecemos de nenhum de vocês. Estamos orando e pedindo ao Senhor que restaure a saúde, porque o Senhor é médico dos médicos. A igreja de Santa Marta 3, assim como toda a coordenação de Andorinhas e todas as igrejas, que o Senhor os abençoe em todos os momentos e as mãos dele estejam estendidas para abençoar e livrar das enfermidades e dos males. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, querida. Paz do Senhor. E pastor Abel Monteiro também conosco aqui. Pastor, obrigado por essa manhã ter estado conosco. Uma ótima semana. Paz do Senhor. A paz do Senhor, Kleber. A paz do Senhor mais uma vez aí a todos os nossos irmãos. É uma alegria estarmos juntos aqui nesta comunhão e viver cada vez mais a bênção da salvação. Deixamos aqui também o nosso abraço a todos os nossos irmãos ali da área de Ponta da Fruta, aos queridos companheiros pastores ali que estão junto conosco nessa batalha,
e também aos irmãos ali da igreja, onde estamos ali em Balneário de Ponta da Fruta 2. Esses nossos irmãos queridos que têm vivido a cada dia a bênção do Senhor. Um abraço a todos os nossos irmãos aí, que Deus abençoe. Paz do Senhor. A paz do Senhor. 7h41, é ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Nós vamos fazer um intervalo, aliás, vamos colocar um louvor, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.